Kimetsu no Yaiba está na sua reta final. Tipo, literalmente lançou o primeiro dos 3 últimos filmes essa semana que eu tô começando esse roteiro aqui. Roteiro esse que até ficar pronto. E ainda fazer o vídeo e ainda postar. Eu chuto que pela demora o hype do filme já vai até ter ido embora. Sim, eu sou um vagabundo. Mas bom, como eu disse, o filme lançou, só que apenas no Japão por enquanto, e aqui pro Brasil só vai chegar dia 11 de setembro. Mas já me adiantando, e também porque, né? Você lembra do que acontece nas primeiras temporadas, antes de chegar nesse filme, meu consagrado? Então pra você aí, que tem memória fraca igual eu e não lembra também, muito prazer. Se não me conhece, eu me chamo Kali, e vamos lá relembrar sobre a primeira temporada de Demon Slayer. Tudo começa com nosso pequeno menino Tangerino, e sua amada família, que moram em uma montanha, literalmente longe pra caramba da cidade mais próxima, onde então por causa dessa distância o Tanjiro precisa andar muito para ir até a cidade mais próxima e vender carvão, onde na cidade ele é muito amado e todos lá gostam muito dele, com até um cara aleatório quando viu que o Tanjiro estava indo embora à noite, só não deixou ele ir e obrigou o Tanjiro a dormir na casa dele, porque ele insistiu que os Onis poderiam estar lá fora, e aí já era pro nosso querido protagonista, que nesse momento da história nunca viu um Oni e nem acreditava que eles poderiam realmente existir, só que esse cara acredita fielmente e descobrimos que ele mora sozinho, porque sua família toda morreu. E como você me pergunta? Talvez do mesmo jeito que a família do Tanjiro. Sim, chegando em casa ele vê que sua família toda foi completamente dizimada por o quê? Um Oni, que mais tarde na história, aliás, descobrimos ser simplesmente Michael Jackson, meu parceiro. Brincadeiras à parte, ele é literalmente o primeiro Oni a existir, mas isso deixa pra depois, porque vendo esse ataque ele descobre que sua irmã Nezuko é a única que ainda está com vida, e rapidamente ele já começa a levar ela pra cidade pra ser tratada, mas acabamos descobrindo também que ela virou um Oni e assim tenta atacar ele, e tudo estaria perdido se o Tanjiro não tivesse mexido com os sentimentos dela e feito ela lutar contra sua transformação, com os dois chorando e ela retomando o controle. Mas do nada o Tomioka, simplesmente um dos caras mais fortes da obra, aparece, e vendo a situação ele logo iria matar a Nezuko, com o Tanjiro desviando ela e assim ele cortando seu cabelo. Pra que cabeleireiro, né? Bom, aí eles têm uma conversa sobre o que aconteceu com a Nezuko e nos revela também que para se tornar um Oni é só outro dar o seu sangue para um humano e aí esse humano se torna um Oni também. E foi por isso então que a Nezuko se tornou um Oni. Mas enfim, o Tomioka está totalmente decidido em acabar com a Nezuko ali mesmo, já que como eu disse ela se tornou um Oni, né? Então pra ele meio que eu vou matar. Mas o Tanjiro vendo isso começa a implorar muito pra ele não matar ela. Só que isso acaba só deixando o Tomioka muito bravo e faz até ele gritar que o Tanjiro é um merda que nem conseguiu proteger sua família, que ele era fraco e que implorar não adiantaria nada, pois os fracos só servem para ser controlados pelos fortes. Meio que passando a visão pro Tanjiro erguer a cabeça, aceitar o que aconteceu e seguir em frente. E enquanto nosso pequeno Tangerino vai digerindo tudo que acabou de escutar, o Tomioka vai pensando na situação e nos mostrando que na real ele é muito gente boa, e que só ficou bravo e passou a visão pro Tanjiro, porque era necessário. E sério, eu gosto muito do Tomioka, o cara é realmente brabo demais, do começo até o fim da obra, e essa dupla totalmente improvável ainda vai causar muito. Mas enfim, o Tanjiro agora cheio de determinação depois da visão do Tomioka, se levanta e arma um ataque jogando uma pedra de distração, e o machado sem o Tomioka ver e assim indo reto na direção dele, fazendo basicamente um ataque muito bem pensado e que quase dá certo. Só que ele acaba sendo desmaiado pelo Tomioka, e a Nezuko, vendo que seu irmão perdeu, tenta assim protegê-lo em vez de tentar comê-lo, fazendo o Tomioka ficar meio perplexo com isso e assim decidindo do nada poupar os dois e dar uma chance pra eles, só desmaiando ali a Nezuko também. E depois que eles acordaram, ele fala pro Tanjiro ir treinar com um velho aí, que manja das paradas, e deseja sorte pros dois. E sério, eu não lembrava que foi simples assim. O Tomioka só aceitou que a Nezuko não comeria ninguém e é isso. Eu confio nesses irmãos aqui que eu acabei de conhecer. Foi basicamente isso que ele fez. Mas beleza, e nossos queridos protagonistas partem então em busca do velho que manja das coisas, enquanto então vão nos dando mais informações, tipo que os Onis não podem sair no sol, e então o Tanjiro faz meio que uma mochila improvisada para levar a Nezuko durante o dia, e que também várias pessoas misteriosamente estão desaparecendo. E nossa, por que será que isso tá acontecendo, né, rapaziada? Pois é, do nada, pra quem nunca tinha visto um Oni antes na vida, o Tanjiro e a Nezuko dão de cara com um se alimentando. Olha aí um dos motivos do porquê as pessoas estão desaparecendo. E bom, ele vendo os dois lá, logo parte pra cima então deles. Só que enquanto ele e o Tanjiro estão brigando, a Nezuko meio que acaba sentindo um forte desejo de comer aquela carne
carne que o Oni estava comendo, já que, né, ela também é um Oni. E conforme eles vão gastando energia, assim como os humanos, eles têm que comer. E já faz dias que ela está resistindo e não comeu nada até agora, fazendo ela só ficar lá parada, babando muito e resistindo pra não comer. E então, ela resiste e ajuda o Tanjiro, que fica assustado com a força da irmã e assustado de novo pelo corpo do cara sem cabeça estar se mexendo, onde até sua cabeça cria braços e salta assim pra cima dele. E meu amigo, que cara feio aliás. Mas bom, uma luta cabulosa começa, e o Tanjiro contra a cabeça com braços dá uma cabeçada nele. Que ironia, né? E assim então descobrimos de um jeito bem lá ele que a cabeça do Tanjiro é igual uma pedra. E você não ouviu errado, olha isso aqui. Como é dura! A cabeça dele parece uma pedra! Lá ele 1000 vezes, Demon Slayer, que isso, mano? E bom, o Tanjiro consegue jogar o machado em uma árvore com a cabeça do Oni, e ele fica preso lá, indo então ajudar sua irmã e jogando o corpo do Oni de cima de uma montanha, fazendo ele perder a consciência por um tempo. E com isso então eles aproveitam pra tentar matar ele enquanto ele estava desacordado. Porém do nada aparece quem? Pois é, um velho misterioso. Quem será que é esse velho, hein? Eu não faço a mínima ideia, hein, rapaziada? Pois é, o velho testa o Tanjiro pra ver se ele tem coragem, e fala pra ele amassar a cabeça do Oni, porque seria a única forma de matar ele, com o Tanjiro então demorando tanto pra fazer isso que o sol até nasceu, e rouba assim sua kill. E depois disso então ele vai conversar com o velho, e vocês não acreditam, ele revela ser o velho que manja das coisas que o Tomioka falou pro Tanjiro ir atrás. Nossa, que surpresa, mano. Mas bom, o velho passa de novo a visão pro Prota, e pergunta o que ele fará se a Nezuko comer um humano, com o Tanjiro não conseguindo responder, e o velho respondendo então que ele vai ter que matar a Nezuko e logo em seguida cometer seppuku. E caso você não saiba o que é só pensar um pouco. E depois dessa visão passada e literalmente um tapa na cara, ele então fala pro Tanjiro seguir ele, que o treinamento pesado iria começar. Com eles então metendo o corridão e depois disso subindo uma montanha e descendo. Coisa que se fosse tão simples assim como eu falei, seria fácil demais. Mas o problema de verdade é que nessa montanha existem várias armadilhas, que dificultam a descida dela. Mas depois de muito esforço e ficar todo regaçado, o Tanjiro consegue provar seu valor pro velho e assim ele aceita treiná-lo. Com literalmente então um clássico timelapse de treinamento começando, e durante esse timelapse se passam exatos 1 ano e 6 meses. E aliás, esse tempo todo a Nezuko passou dormindo, e eles não sabem o que aconteceu com ela, chamando até um médico e ele falando que ela estava bem, só a mimir mesmo. Mas bom, o treinamento real durou 1 ano, e depois disso o velho falou pro Tanjiro cortar uma pedra gigantesca, e depois dele fazer isso então, aí sim o velho deixaria o Tanjiro participar da prova, que faria dele um caçador de Onis de verdade, onde no caso essa prova é muito difícil e ele poderia facilmente morrer nela. E por isso também do treinamento de 1 ano ter sido tão pesado. Mas bom, claro que ele ainda não conseguiu durante esses 6 meses cortar a pedra, e por causa dessa demora, um garoto chamado Sabito do nada aparece, e também passa a visão pro menino Tanjiro, enquanto aliás começa uma luta com ele, e também fala do porquê ele não está conseguindo cortar a pedra, falando então da respiração, que é tipo o poder deles nesse anime, passando a visão então que ela deve ser totalmente dominada, e só assim o Tanjiro conseguiria cortar aquela pedra, igual ele tinha feito também. Desacordando o Tanjiro então e deixando pra outra menina chamada Makoto cuidar dele e explicar mais sobre as respirações, com ela então durante os dias nos explicando melhor então, e falando que as respirações se fizer certo poderiam te deixar tão forte quanto um Oni, e que focar nas respirações era o único jeito do Tanjiro ficar mais forte também, fazendo ele treinar de novo durante mais 6 meses, totalizando 2 anos, e assim com novamente seu cabelo grande ele tem sua luta final contra o Sabito. Mas diferente da primeira vez, aqui o Tanjiro acaba com a luta em segundos, cortando assim a máscara do Sabito e também até a pedra gigantesca que estava atrás dele, provando então seu valor para seu mestre, que chega do nada lá e vendo a pedra cortada, revela que ele na verdade não achava que o Tanjiro conseguiria cortar essa pedra, e que ele não queria deixar ele fazer o exame, porque temia que ele morreria, igual já aconteceu com muitas outras crianças. Mas como ele cortou a pedra, né, fazer o que? Ele vê que o moleque é brabo, e permite então ele fazer o exame, com os dois comemorando e metendo então um ensopado pra dentro, e também conversando um pouco, com o velho entregando uma máscara de proteção pro Tanjiro e falando que ela vai proteger ele de todo o mal. Máscara essa que olhando agora, poxa, o Sabito usa máscara, né? O velho também. Será que os dois se conhecem? Quem sabe? Eu não sei de nada. Só sei que o Tanjiro agora é totalmente trajado, de domador de água de Avatar, já que ele dominou a respiração de água com o velho, né? Ele parte então para fazer o exame, se despedindo do velho e falando pra ele agradecer ao Sabito e a Makoto. E
na hora o velho fica perplexo e se pergunta como Tanjiro conhece aquelas duas crianças que estão mortas. É, o mistério que eu queria colocar na real não durou nem um minuto. Descobrimos então que o Sabito e a Makoto foram vítimas do exame que o Tanjiro está indo fazer nesse exato momento. E chegando lá então, ele vê muitos outros garotos como ele e todos meio surrados também. Esse cara é brabo, e se é louco, esse aqui mais ainda. Mas bom, as examinadores explicam como vai ser o teste, e é basicamente um jogo de sobrevivência, onde todos vão entrar em um tipo de círculo grandão, cheio de Onis, e vão ter que sobreviver lá durante 7 dias. Com o nosso menino Tanjiro então entrando e já bolando um plano de tentar ir para o leste, que é lá que o sol nasce primeiro, e de dia ele estaria seguro para descansar. Porém, claro que é impedido por um Oni, e na falta de um, tem 2. Mas incrivelmente, nosso pequeno Tanjiro com muita calma e usando a respiração d'água que aprendeu, consegue finalizar os 2 de uma forma muito linda e tranquila, ficando até orgulhoso dele mesmo por ter ficado mais forte nesses últimos 2 anos. Porém, algo que eu esqueci de falar até agora é que o Tanjiro meio que tem a habilidade de sentir o cheiro das coisas, literalmente farejar igual um cachorro. E então, com essa habilidade, ele cheira um Oni mutante que estava passando por ali e fica ali observando enquanto ele tenta comer um dos outros garotos que está fazendo a prova também. Mas novamente, lindamente, ele consegue aplicar o que aprendeu e salva o garoto, iniciando então uma conversa com esse Oni gigante que parece reconhecer a máscara de raposa do Tanjiro, e logo nos revelando então que foi o próprio velho que manja das coisas que prendeu esse Oni mutante lá dentro, e ele tem muito ódio do velho por isso, e assim então, por vingança, ele caça todos os aprendizes do velho que usam essas máscaras e ele revela também que foi ele que matou a Makoto e o Sabito, e também todos os outros 12 aprendizes do velho que foram fazer o exame, e assim meio que o Tanjiro vira também um dos alvos do Oni mais forte que está dentro do exame, por literalmente ser mais um aprendiz do velho então que o Oni quer matar. E o Oni brinca com o Tanjiro, falando que quando revelou isso pra Makoto, de que ele que matou todos os outros aprendizes do velho, ela ficou totalmente descontrolada, e aí foi fácil... Bom, enfim, claro que o Tanjiro fica muito bravo ouvindo isso, e parte loucamente pra cima do Oni, começando então uma batalha muito foda, e pancadaria vai, pancadaria vem, e até com a Makoto e o Sabito se perguntando se ele ganharia, nosso menino Tanjiro no ar dá uma cabeçada na mão do Oni, sobe nela e começa a correr em direção à cabeça do Oni para acabar com ele, chegando cada vez mais perto até que finalmente ele lança a braba e acaba com o Oni mutante e vingando todos os aprendizes do velho. Finalizando então meu vídeo, resumindo parte dessa linda obra de arte que é Demon Slayer. Fiquei bem feliz fazendo esse vídeo, porque Demon Slayer é simplesmente absolute cinema. Se quiserem que eu continue resumindo, aliás, deixa aí nos comentários e dá um likezinho também pra eu saber, né? E no mais é isso por enquanto. Valeu por ficar até aqui e falou por hora.